Olá, empresário e empresária, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Tássia Munhoz e que bom te ter aqui nessa segunda aula da nossa semana Meu Negócio Lucrativo, onde eu estou te mostrando como organizar as finanças do seu negócio e fazer mais dinheiro sobrar no seu caixa todos os meses. Independente se hoje você trabalha sozinho ou se tem funcionários, se é autônomo, comerciante, prestador de serviço, se é fabricante, se já é formal ou se ainda está na informalidade. E nessa segunda aula eu vou te mostrar como corrigir os erros que nós falamos lá na aula anterior, através dos 3 pilares da organização. Esses 3 pilares é para você organizar as finanças do seu negócio de maneira definitiva e assim ter mais dinheiro sobrando no seu caixa todos os meses. Porque organização é que gera lucro. Mas antes de começar a aula de hoje, vamos apenas fazer um rápido lembrete do que nós vimos na primeira aula. Na primeira aula eu te mostrei os 5 erros cometidos por micros e pequenos empresários que te impedem de ter mais dinheiro sobrando no caixa do seu negócio. O primeiro é acreditar que ter organização financeira toma muito tempo. O segundo é achar que basta registrar cada centavo no fluxo de caixa para saber para onde o dinheiro está indo. O terceiro, achar que ter dívidas no negócio é algo ruim ou negativo. Quarto, achar que o valor das vendas é a informação mais importante do seu negócio. E quinto, achar que você não precisa ter metas no seu negócio porque você ainda é pequeno. E é muito possível que até hoje, tudo que nós falamos na primeira aula, você tenha escutado ou lido, em algum lugar que na verdade estava certo. E por esse motivo, até hoje, você se sentia como alguém no barco a remo, sabe? Remando, só que só com um dos remos. E aí o que acontece? Você rema, 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 e o seu barco gira, 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 mas não sai do lugar. E por que eu apontei os erros primeiro? Porque para você implementar na sua vida qualquer tipo de comportamento novo, você precisa ter no seu radar aquilo que possivelmente você está fazendo errado, para então gerar uma mudança duradoura. Porque o nosso cérebro ele busca sempre voltar aos hábitos antigos simplesmente por economia de energia. Mas não é isso que a gente quer, né? Além disso, eu te contei um pouquinho da minha história, que começa quando eu peço demissão depois de 10 anos trabalhando nas maiores empresas de consultoria do mundo e fui abrir um negócio do zero absoluto como alternativa ao desemprego. E compartilhei também um pouco sobre as dificuldades que eu passei com o meu primeiro pequeno negócio, mas que me permitiram criar um método simples para a organização das minhas finanças, que me tomasse pouco tempo e que me permitiu ter mais dinheiro em caixa no final do mês e que eu estou aqui compartilhando com você hoje nessa semana. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, não deixe de assistir. Porque ver a aula 1 é que fará com que as ações que nós vamos discutir nessa segunda aula façam sentido para você. Então, assiste a aula 1 primeiro, caso você não tenha assistido, aí depois você volta aqui na aula 2, combinado? E eu também quero agradecer a todos que deixaram os seus comentários, enviaram as suas mensagens e as suas dúvidas. Eu respondo a todos pessoalmente e eu faço questão disso. É maravilhoso ver esse movimento de micros e pequenos empresários e empresárias crescendo a cada dia. E eu quero te parabenizar por você já fazer parte desse grupo. Esse grupo de empresários e empresárias comprometidos em organizar as suas finanças. Porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento. Poderia estar dedicando o seu tempo, que eu sei que é valioso e muitas vezes escasso, para qualquer outra coisa. Mas você está aqui, comprometido em aprender algo novo e gerar mudanças duradouras. Então, sinceramente, parabéns por isso. Não é todo mundo que age assim, mas é só quando a gente faz algo diferente de todo o resto que a gente se destaca, não é mesmo? Então, parabéns. E um passo também extremamente importante de tudo isso é você acreditar no seu potencial, independente do momento que você esteja vivendo agora. Muitos negócios foram levados pela pandemia, muitos não conseguiram passar por essa crise, e mesmo que você tenha passado aos trancos e barrancos, você já é vitorioso e conseguiu o que muitos não conseguiram. Então acredite no seu potencial e acredite no seu potencial nessa jornada. Mas agora vamos ao que interessa. Como eu disse nessa aula, eu vou te mostrar os 3 pilares para você corrigir os erros da aula anterior, organizar as finanças do seu negócio de maneira definitiva e ter mais dinheiro sobrando do seu caixa todos os meses. O processo para você crescer com o seu negócio e ter mais dinheiro sobrando no seu caixa passa pela organização. Infelizmente, muitas empresas fecham as portas porque o empresário fez de tudo no seu negócio. Se dedicou ao máximo, botou a mão na massa mesmo, se matou de trabalhar, mas não deu atenção às finanças. Caso você decida ignorar esses 3 pilares que eu vou falar aqui hoje,
Você vai estar assumindo o risco de dirigir a sua empresa como alguém que dirige um carro em meio a uma tempestade. Você até se esforça, mas não consegue ver um palmo à sua frente. Mal consegue enxergar a estrada, mas também não pode parar, porque se você parar, talvez alguém bata em você atrás e o pior aconteça. E quando acontecer o pior, você vai ficar achando que é seu negócio que não dá certo, que é o seu segmento, que você não deu o seu melhor, ou que são outros N motivos, mas nunca falta da organização financeira. Eu passei por isso, por esse período de negação, vamos chamar assim, até perceber que a desorganização é que fazia o dinheiro do meu negócio sumir. Então preste atenção em tudo que eu vou falar aqui, porque você não vai encontrar esse passo a passo na internet, tá? Então vamos lá. Então quais são os 3 pilares da organização financeira de qualquer negócio? O primeiro pilar para você organizar as finanças do seu negócio é o pilar do retrato financeiro. E o retrato financeiro é como se fosse uma fotografia do momento financeiro em que o seu negócio está hoje. E eu sei que você pode até pensar nessa hora, né? Ah, Tássia, eu sei em que momento o meu negócio está hoje, né? Tá uma bagunça, tá faltando dinheiro, não tá sobrando dinheiro, as contas estão atrasadas. Tá, eu entendo. Mas o que está contribuindo mais ou o que está contribuindo menos para esse cenário? É isso que nós precisamos entender. Porque não adianta nós pensarmos apenas em aumentar os lucros se a gente nem sabe qual é a situação real do nosso negócio. Onde nós precisamos mexer, onde nós não precisamos mexer. É sabendo onde você está primeiro que você consegue definir onde que você vai chegar. E é muito mais fácil entender como está a sua situação e o que precisa ser feito se tudo estiver no seu devido lugar. Você concorda? Por exemplo, imagine você na sua rotina diária. Você acorda, faz sua higiene pessoal, toma seu banho, abre o guarda-roupa para pegar uma roupa para vestir e trabalhar, e aí você encontra um guarda-roupa todo bagunçado. Um guarda-roupa parecido com esse, tudo fora do lugar. Olha só, até desanima, né? Você com certeza vai ficar perdido. Qual dessas roupas você não usa mais ou já não te serve mais? O que ali deveria ir, por exemplo, para doação? Será que tem roupa suja ali no meio? Pode ter, pode ter. É difícil dizer. As chances são de que para evitar um trabalho e não perder tempo, você pega a primeira roupa que vê pela frente. Se tiver amassada, vai amassada mesmo. Se tiver com uma manchinha, vai com a manchinha mesmo. E é muito provável que seja a mesma roupa que você usa sempre, porque você não sabe mais o que tem ali dentro. Agora imagine o quanto essa tarefa poderia ser muito mais simples se o seu guarda-roupa estivesse assim, todo organizado, com cada coisa no seu lugar. As camisas no lugar das camisas, as toalhas no lugar das toalhas, os sapatos na sapateira. É só abrir a porta, tirar a roupa, sem estresse, sem perder tempo, sem ter que fazer malabarismo para não deixar tudo desmoronar. A mesma coisa vale para o seu negócio. Se você estiver com as finanças todas desorganizadas, como você sabe o que precisa ser feito para ter mais dinheiro sobrando no seu caixa todos os meses? As chances são de que você sempre olhe para o mesmo lugar, achando que ali é que está o problema. E aí, ou você vai demorar muito tempo para descobrir o que precisa ser feito, ou pode ser que você tome algum caminho, né, dê algum tiro no escuro que só te tome tempo, dinheiro e que não resolve o seu problema. Por isso, o nosso primeiro pilar é o pilar do retrato financeiro. Mas como fazer esse retrato financeiro? A ferramenta que vai nos ajudar nisso é o fluxo de caixa. Mas não aquele fluxo de caixa que você baixou da internet, que eu mostrei na aula anterior e que só te mostra lá entradas e saídas, né? Não. Você precisa começar a trabalhar com um fluxo de caixa inteligente. E o fluxo de caixa inteligente tem lugar específico para você guardar as camisas, um lugar específico para as toalhas, um lugar específico para os sapatos, assim como no nosso guarda-roupa. Porque isso vai facilitar você saber onde as coisas estão. Por isso, no nosso fluxo de caixa inteligente, vai ter um lugar para você lançar os seus gastos variáveis, os seus gastos fixos, os seus gastos pessoais e as suas entradas. E depois ele ainda te mostra como cada uma dessas categorias, cada um desses registros estão impactando aí no seu negócio. E antes que você entre em desespero, achando que vai ser difícil colocar tudo isso em prática, taça do céu, né? Que você não sabe nem por onde começar, lá no nosso grupo silencioso do WhatsApp, eu vou compartilhar um fluxo de caixa inteligente que funciona exatamente da maneira que eu estou falando aqui, para você poder começar a usar aí no seu negócio também. Um fluxo de caixa exatamente como esse. Simples de preencher,
onde você vai fazer seus lançamentos, vai classificar desse jeito que eu comentei, entre entrada, gasto fixo, gasto variável, gasto pessoal, e depois ele vai te trazer aqui um resultado que vai te facilitar entender para onde o seu dinheiro está indo e o que precisa ser feito para ter mais dinheiro sobrando no seu caixa no final do mês. Você não precisa fazer nada do zero, nem ficar aí quebrando cabeça. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, em algum lugar dessa página tem um botão para você participar desse grupo. Mas agora vamos entender rapidinho qual é cada uma dessas categorias que eu comentei, né? E que você vai usar para registrar as movimentações no seu novo fluxo de caixa. A primeira categoria são as entradas. E basicamente, entrada é todo o dinheiro que entra no seu caixa através das suas vendas. Ah, está fácil, hein? Então, você fez uma venda, seu cliente te pagou, entrou dinheiro no seu caixa, você vai fazer seu lançamento no fluxo de caixa e vai classificar como entrada. Depois, nós temos os gastos variáveis, que são todos aqueles gastos que você tem para produzir ou para comprar os seus produtos para revender ou para prestar os seus serviços. Isso engloba toda a sua matéria-prima, todas as embalagens, etiquetas, produtos, tudo que você usa para produzir, para revender ou para prestar o seu serviço. Além disso, dentro dessa categoria dos gastos variáveis, você também vai colocar todos aqueles gastos gerados durante o processo de vendas. Por exemplo, a comissão do vendedor, ela só acontece quando uma venda é realizada, certo? Ou seja, está envolvida no processo de vendas. Por isso, você vai classificar ela como um gasto variável. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a taxa do cartão de crédito, com o imposto da nota fiscal, com o frete da entrega. Todos esses são exemplos de gastos que só acontecem durante uma venda. Se você não vender nada, o gasto também não existe. Por isso, você vai classificar tudo isso como gasto variável. Então, saiu o dinheiro do seu caixa para pagar qualquer um desses gastos, você vai fazer o lançamento no seu fluxo de caixa e vai classificar como gasto variável. Combinado? A outra categoria são os gastos fixos. E os gastos fixos são todas aquelas despesas que acontecem no seu negócio, independente de você vender, independente de você produzir, independente do seu negócio estar fechado durante aquele dia ou não, né? E que serve para você manter a estrutura do seu negócio. Então, por exemplo, o aluguel, a internet, a energia elétrica, o salário dos funcionários, a mensalidade do contador. Todas essas despesas acontecem todos os meses no seu negócio. Não importa o quanto você vendeu, o quanto você deixou de vender, elas vão estar lá todo mês para você pagar. Por isso são gastos fixos. Então, saiu o dinheiro do seu caixa para pagar qualquer uma dessas despesas, você vai fazer o lançamento lá no seu fluxo de caixa e vai classificar como gasto fixo. Depois nós temos a categoria de gastos pessoais. E essa categoria é extremamente importante. Por quê? Porque é nessa categoria que você vai descobrir quanto de dinheiro do seu negócio sai para pagar as suas contas pessoais. Alguns empresários dizem que não tiram dinheiro do negócio. Outros acham que o negócio deles não paga eles. Alguns acham que estão tirando só R$ 1.000 por mês. Mas nesse momento eles descobrem que não é bem assim. Outros não sabem dizer qual é o salário que retira todo mês, mas aí, usando o fluxo de caixa inteligente, eles descobrem qual é esse valor. Por isso essa categoria é super importante para você, tá? Então, como é que você vai fazer? Saiu o dinheiro do seu caixa para pagar qualquer despesa pessoal sua, para pagar aquela conta de casa, o seu cartão de crédito, aquele lanchinho no meio da tarde, você vai fazer o lançamento no seu fluxo de caixa inteligente e vai classificar como gastos pessoais. E pronto! Agora você tem lançamentos inteligentes no seu fluxo de caixa inteligente. Mas o que tem de tão inteligente nesse fluxo de caixa final, não é mesmo? É a maneira como você enxerga os seus resultados depois. Conforme você for lançando os seus lançamentos, né, nesse fluxo de caixa inteligente, suas entradas, suas saídas, classificando nas categorias que eu expliquei, nessa segunda aba aqui você vai conseguir ter uma visão consolidada do resultado do seu negócio mensalmente. E esse resultado ele aparece da seguinte forma, olha só. Total das entradas, menos o total dos gastos variáveis, que é igual margem de contribuição. Depois, menos os gastos fixos, igual ao seu saldo operacional. Depois, menos os seus gastos pessoais,
que é igual ao seu saldo final. Calma que eu vou te explicar o que tudo isso significa. O que interessa pra gente no final do mês é o saldo final mesmo, né? É ele que vai dizer o quanto está sobrando de dinheiro no seu caixa. Mas essa visão de resultados tem muito mais informação do seu negócio do que você pensa. Primeiro, aqui tem a soma de tudo que você lançou como entrada e depois a subtração de tudo que você lançou como gastos variáveis. Fazendo esse mais e menos aqui, você vai chegar no resultado da sua margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição, afinal? Para você poder entender melhor, eu vou ilustrar essa explicação usando esse copo. Quanto de água você consegue colocar aqui dentro? Você consegue colocar o quanto o copo aguenta, certo? Se for um copo de 250 ml, vai caber 250 ml. Se for um copo de 350, vai caber 350 ml. Então, você vai lá e coloca um pouco de água nesse copo, né? E aí, se tem espaço, você coloca mais um pouco. Tem espaço ainda, vamos colocar mais. Só que se você colocar água demais, a água transborda. Qual a relação desse copo transbordando de água com as suas finanças? Margem de contribuição é o valor que sobra das suas vendas depois que você subtrai os gastos variáveis, como eu mostrei na planilha. A margem de contribuição, ou seja, o que sobra das suas vendas, é como esse copo. E a água aqui dentro são como os gastos fixos do seu negócio e os seus gastos pessoais. E da mesma forma que aqui nesse copo você só consegue colocar uma quantidade de água limitada, a mesma coisa acontece com a margem de contribuição aí do seu negócio. Você não consegue ter no seu negócio mais gastos fixos ou mais gastos pessoais do que a sua margem de contribuição te permite, porque é ela que determina a sua capacidade. Quando você tem aquela sensação de que trabalha muito só para pagar contas, pode ser que você esteja colocando água demais aí no seu copo, aí no copo do seu negócio. Ou seja, a sua margem de contribuição é de 250 ml. Mas quando você soma o aluguel, a água, a luz, a internet, o salário dos funcionários, seus gastos pessoais, o valor é bem mais alto que isso. E aí é muito provável que você esteja enchendo o seu copo até o topo, ou que essa água esteja transbordando. Entende agora por que o fluxo de caixa que eu vou te enviar mostra os resultados daquela maneira? Dá uma olhadinha de novo. Então aqui você vai ver o total das suas entradas menos o total dos gastos variáveis para chegar na sua margem de contribuição, ou seja, o seu copo. Tudo que vem depois é a água que você está querendo colocar no copo, ou seja, os gastos fixos e os gastos pessoais. O saldo aqui embaixo vai te mostrar se seu copo tem espaço sobrando, se está cheio até a boca ou se está transbordando. Quando a gente não conhece a margem de contribuição do nosso negócio e não sabe que é ela que diz a nossa capacidade para pagar as contas fixas e as contas pessoais, a gente olha o valor das vendas para decidir quais contas a gente faz ou não no nosso negócio, para saber se a gente pode ou não contratar um funcionário, se eu posso ou não pegar dinheiro para mim do meu negócio. E aí, pensando assim, muitos empresários não conseguem arcar com seus compromissos mensais, fazem contas no mês e no outro já tem dificuldade para pagar. Mas agora que você está tendo uma visão mais inteligente do seu negócio, você sabe que quem paga os gastos fixos e os seus gastos pessoais é a margem de contribuição. Por isso, fazer o seu fluxo de caixa de um jeito inteligente é tão importante para o seu negócio. Quando você tem essa visão de margem de contribuição e percebe que o seu copo está ficando muito cheio, você consegue entender mais rapidamente o que precisa ser feito. Será que você está precisando de um copo maior? Ou será que você está precisando tirar a água desse copo para ficar mais vazio e te sobrar mais dinheiro? Ou seja, será que são os meus gastos fixos que estão alto demais e o seu negócio não tem capacidade para arcar com tudo isso? Será que são os seus gastos variáveis que saíram do controle esse mês, né? Porque eu fiz muita compra de uma vez com o meu fornecedor e aí isso diminuiu o meu copo? Será que você que acha que não tem salário, está pagando conta demais com o dinheiro do seu negócio, né? Levando o seu negócio para o buraco? Ou até mesmo, será que não são os seus preços que estão muito baixos? Porque quando os meus preços estão muito baixos, o meu copo também diminui. Agora você consegue responder essas perguntas de uma maneira mais rápida, porque você vai olhar para os resultados no seu fluxo de caixa inteligente e ele vai te dizer aonde está o problema. Eu sei que você pode pensar, Tássia, mas pode ser que as vendas estejam baixas. Pode ser que seu problema sejam as vendas baixas. Mas quando não temos essa visão, nós só enxergamos o aumento das vendas como uma solução para o nosso negócio.
O empresário que consegue ter essa visão mais inteligente do negócio, ele consegue identificar o que precisa ser feito quando as vendas estão baixas, para continuar tendo dinheiro no seu caixa. Olha só o que a Sandra, uma pequena empresária do Ceará e aluna do meu curso, comentou sobre a margem de contribuição. Esse é o momento que realmente vira a chave na nossa cabeça. Margem de contribuição e precificação correta. Sempre corri atrás de faturamento e não resolvi os meus problemas. Depois que estou focando na margem de contribuição, estou começando a colher os frutos e posso garantir que são doces. Legal, não é? E não se preocupe, porque o mesmo tempo que você gastava para preencher o fluxo de caixa anterior, aquele padrãozão, que não te leva para lugar nenhum, é o tempo que você vai usar para preencher esse fluxo de caixa inteligente agora. Com a diferença de que agora você terá uma visão mais inteligente e vai conseguir entender mais rapidamente para onde seu dinheiro está indo. E sabendo isso, você pode tomar ações que vão melhorar os seus resultados no final do mês. Eu tenho certeza que você será capaz de olhar para esse retrato financeiro e enxergar o que precisa ser feito para ter mais dinheiro sobrando no seu caixa todos os meses. De qualquer forma, essa planilha ainda vem com um bônus. Após você fazer seu retrato financeiro de maneira bem disciplinada e lançar tudo na aba de lançamentos, nessa aba você poderá selecionar qual é o mês do seu retrato financeiro que você quer ter o resultado analisado. E aqui embaixo eu vou te mostrar possíveis resultados e mudanças que você pode fazer aí no seu negócio para ter mais dinheiro nos próximos meses no seu caixa. E eu quero aproveitar esse momento para te propor um desafio. Eu quero desafiar você a preencher a planilha de fluxo de caixa inteligente, que eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp, por 30 dias, fazendo os seus lançamentos no modelo que eu acabei de te explicar. São 30 dias com o mesmo comprometimento que eu sei que você tem em querer fazer o seu negócio crescer. Preferencialmente, inicie no começo do mês, porque aí ao final do mês você vai conseguir já ter o seu retrato financeiro, o retrato financeiro do seu negócio e saber o que fazer para sobrar mais dinheiro no seu caixa já no mês seguinte. E aí, aceita o desafio? Se você aceitar, escreve aqui em algum lugar, tem um lugar para comentários, comenta aqui que você aceita esse desafio, porque eu quero saber se você está dentro. O segundo pilar da organização das finanças é o pilar da rotina financeira. Olha só, de nada adianta você fazer o que nós falamos lá no pilar 1, ter o fluxo de caixa inteligente, que te mostre para onde o dinheiro está indo e não criar uma rotina para cuidar das finanças do seu negócio. Você vai organizar tudo, vai colocar cada coisa no lugar, mas uma semana depois você se verá dentro daquele guarda-roupa todo bagunçado de novo. E aí o que você vai pensar? Nossa, cuidar das finanças toma muito tempo. Toma mesmo, mas só quando você não cria uma rotina que te gera disciplina para cuidar das suas finanças. Lembra o que nós falamos na aula 1? Quanto menos tempo você se dedicar à gestão financeira, mais tempo você vai se dedicar à gestão financeira? Um consultor americano famoso chamado Ran Charan, consultor de grandes empresas no mundo todo, autor de vários best-sellers, dizia o seguinte: um bom gestor dedica 2 horas do seu dia analisando os seus números e o resto do dia jogando golfe. Ele usa o exemplo do golfe porque nos Estados Unidos é muito comum grandes empresários fecharem negócios durante uma partida de golfe. Acho chique, gente. Mas ele disse isso porque a maior parte do tempo de um empresário deve ser direcionado para fazer novos negócios, para fazer novas vendas, trazer novos clientes, pensar em inovação e não ficar olhando para número. E ele podia ter dito: um bom gestor é aquele que está focado em vendas, em trazer dinheiro para o caixa, em fazer a operação acontecer. Ninguém teria questionado se ele tivesse dito isso. Mas não, ele coloca a gestão financeira como algo crucial no dia a dia do empresário e de qualquer negócio. E por quê? Porque no momento em que você está agora, pode ser que você esteja muito envolvido com o operacional. Pode ser que no seu negócio você seja pau para toda a obra. E isso é comum, especialmente em micros e pequenos negócios. Mas você não pode deixar se engolir pelo operacional e esquecer da parte financeira. É por isso que a rotina é extremamente importante dentro do processo de organização das finanças. Porque você precisa ter o tempo em que você vai se dedicar à operação, o tempo em que você vai se dedicar às vendas e o tempo que você vai se dedicar às suas finanças. Porque uma coisa vai te orientar e te ajudar na outra. Ainda que hoje você tenha alguém na sua empresa só cuidando das finanças,
Você precisa incluir na sua rotina saber e entender como está o financeiro da sua empresa. Se você deixa essa pessoa sozinha, não analisa seus números, né? Só se importa em saber o que está acontecendo quando falta dinheiro, então você nunca será protagonista no seu negócio. Pode ser que você seja o responsável pelas finanças no seu negócio. E aí você ainda é pequeno, falta toda a obra, aí você pensa, tá, se eu não consigo arrumar tempo durante o meu dia para cuidar das finanças, é muita coisa que eu tenho que fazer, não dá tempo. Mas a verdade é que tempo é questão de prioridade. Meu pai é um pequeno empresário também e sempre trabalhou muito, desde que a gente era criança. Chegava tarde em casa todos os dias da semana, menos no dia do futebol. No dia do futebol ele chegava cedo. Se fosse qualquer outra coisa, ele não tinha tempo, ele tinha que trabalhar, estava atolado, mas o dia do futebol não falhava. E se você falasse alguma coisa, ele já tinha a resposta na ponta da língua. Mas eu trabalho a semana inteira, não mereço um dia de lazer? Quantas vezes você, que não tem tempo para uma rotina financeira, recebeu aquela ligação, de repente largou tudo o que tinha para fazer? Isso já aconteceu com você? A gente faz isso com tudo na nossa vida, porque não dá para abraçar o mundo. Não dá. Então, como que a gente justifica fazer essa atividade ao invés daquela outra? Eu não tive tempo. Na verdade, o que você fez foi priorizar uma coisa ao invés de priorizar a outra. Porque tempo é uma questão de prioridade. Se alguém te convida para ir em algum lugar e você responde que não vai dar, porque está sem tempo, na verdade, o que você está dizendo é: olha, me desculpa, eu gostaria muito de ir, mas isso não é prioridade para mim nesse momento, porque eu escolhi dedicar esse tempo para outra coisa. E tudo bem com isso, viu? São escolhas que nós precisamos fazer. Como eu disse, não dá para abraçar o mundo. O que acontece é que muitas vezes nós temos dificuldade em definir as nossas prioridades. A gente tende a dar mais prioridade para aquilo que nos motiva, ao invés de dar prioridade para aquilo que impacta nos nossos objetivos de vida ou no nosso negócio. Você arrumou tempo para estar aqui assistindo essa aula agora. Você podia estar fazendo outra coisa, qualquer coisa, mas você escolheu estar aqui porque de alguma forma você entende que gestão financeira deveria ser uma prioridade para você. Se deveria ser uma prioridade, ainda que você não tenha motivação nenhuma para fazer, você precisa entender o propósito de se fazer isso. Qual é o seu propósito? Porque hoje você acha que isso é importante. O que acontece se você não fizer nada? Defina como propósito mudar a situação que você se encontra atualmente, de desorganização, sem saber o que está acontecendo com o dinheiro do seu negócio, sem saber como pagar as contas em dia. Defina isso como propósito e coloque isso na sua rotina como prioridade a partir de hoje. E cada vez que você pensar em parar de olhar para suas finanças porque te falta motivação, lembre-se do seu propósito e do motivo de você estar dedicando esse tempo diário para isso. Porque seu propósito precisa superar a sua motivação. O terceiro pilar da organização das finanças é o pilar do plano financeiro. Quando você se inscreveu aqui nesse evento, você recebeu um e-mail de inscrição com uma pesquisa e nessa pesquisa eu te perguntei: qual o seu maior desejo enquanto empresário? Você lembra? E foram várias respostas diferentes que eu recebi. Respostas como: fazer meu negócio deslanchar e poder viver o meu sonho, ter independência financeira e qualidade de vida, contratar mais funcionários e gerar empregos, dominar o meu salário, ter uma rede de lojas, ganhar dinheiro para ter uma vida mais confortável. Tudo isso são metas. E é importante que você tenha isso no seu radar. Mas por que a maioria dos micros e pequenos empresários não conseguem atingir essas metas? Justamente porque eles não sabem como atingir essas metas. Quero ter uma rede de lojas. Olha que meta boa. Mas o que você precisa fazer para atingir isso? Eu tenho uma aluna que um dia, durante um encontro online, ela tinha acabado de entrar no curso e ela me falou assim: Tássia, fui numa palestra e o palestrante disse que eu tinha que pensar grande, mesmo sendo pequena ainda. Então eu fiz isso, Tássia, eu tô pensando grande. Eu falei: tá certo, o palestrante é bom, hein? Só porque nós somos pequenos, né? Nossos sonhos não precisam ser pequenos. E aí eu perguntei para ela qual era então o sonho dela. E ela me disse que era ter uma fábrica. Eu achei aquilo maravilhoso, né? Parabenizei ela por sonhar grande, por ter um propósito para o negócio dela, né? E aí eu perguntei: e qual o primeiro passo para você poder ter essa fábrica? E aí ela me disse: não sei, Tássia. Na verdade, pensar em querer ter uma fábrica, mas não saber o que fazer para atingir esse objetivo,
tem me deixado muito desanimada. Olha como, de repente, algo que deveria gerar uma motivação nela começou a ser o motivo para o desânimo dela. E parece besteira, mas isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. A gente pensa, quero juntar dinheiro, essa é minha meta. Passa um mês, 2 meses, a gente não conseguiu nem começar. Aí faz o quê? Desiste, ou começa a colocar em prática, mas logo se vê num cenário onde precisa dar 2 passos para trás novamente, e aí cada vez mais eu vou desanimando um pouquinho, e nesse caminho muitos acabam desistindo. Mas por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque criar metas é algo extremamente importante para o seu negócio. Porque você precisa saber aonde você quer chegar. Senão você corre o risco de passar todos os dias da sua vida na luta, mas sem saber para onde isso está te levando ou até onde isso pode te levar. Acontece que para atingir as nossas metas, nós precisamos ter um plano. E mais do que isso, ter um plano do qual você consiga vislumbrar pequenos passos a serem seguidos que vão te gerar pequenas vitórias. Pequenas vitórias vão mostrar para você que atingir a sua meta é possível. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas é possível. Até porque você não vai conseguir ter a sua fábrica da noite para o dia, né? E não adianta achar que as coisas deveriam ser assim, né? Quero ter uma fábrica, pá, né? Pensar que as coisas deveriam ser assim, mas não são, só te gera desânimo, desmotivação, ansiedade, depressão, um monte de coisas negativas que só te tiram do caminho correto e te distanciam da sua meta. Mas saber que é possível atingir aquela meta através de pequenos passos, pequenas vitórias, é mais do que o suficiente para você que está determinado em construir a sua história, em vencer. Quando eu comecei a trabalhar na consultoria em 2008, eu viajava muito de carro. E naquela época, ter um GPS no carro era artigo de luxo, né? E eu também não tinha smartphone com GPS na época. E um dia eu precisava ir para um cliente na cidade de São Paulo. E eu nunca tinha pisado lá, apesar de eu morar aqui no estado. E aí o que eu fiz? Olhei o mapa lá no computador, né? Olhei mais ou menos os nomes das ruas, por onde que eu tinha que ir, imprimi um pedaço daquele mapa na folha sulfite, porque não cabia tudo ali, né? E fui para São Paulo com a cara e com a coragem, né? Achando que aquilo lá era suficiente, que eu ia chegar de primeira no meu cliente. E não é que eu me perdi na maior cidade da América do Sul? Olha que absurdo! Quem que poderia imaginar uma coisa dessa, gente? Me perdi. Me perdi, minha gasolina começou a ir embora. Eu perguntava para as pessoas na rua como chegar no meu destino, mas eu ia ficando cada vez mais desesperada. Porque se você erra uma rua em São Paulo, não é só assim, vai reto, direita, direita, direita e você chegou. Não, vai reto, direita, atravessa a ponte, depois você vai naquele pontilhão, não sei o que, faz a rotatória, depois não sei o quê, aí você chegou. E sem GPS, então imagina. E aí, quando eu percebi que eu não ia conseguir, eu comecei a procurar a rodovia para voltar para casa. Ou seja, eu achei melhor desistir. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. Conforme eu dirigia, eu comecei a perceber que São Paulo é uma cidade muito informativa. Tem placa em todo lugar informando a direção dos lugares. Aí, quando eu me toquei disso, peguei lá o meu mapa, né, na folha sulfite. O meu mapa tinha o nome do bairro que eu queria ir e tinha também o nome das regiões ao redor. Olhando para as placas aonde eu estava, eu não conseguia chegar direto do bairro que eu queria, né? Porque eu já estava meio longe. Mas eu conseguia chegar nas proximidades. E foi o que eu fiz. Cheguei nas proximidades, depois comecei a procurar a placa para o bairro onde eu queria, e quando eu cheguei no bairro, ficou muito mais fácil para as pessoas me explicarem como chegar na rua que eu estava procurando. E aí eu aprendi uma lição muito valiosa com isso. E não foi a de que eu precisava comprar um GPS para o meu carro. A lição que eu aprendi é que nem sempre dá para chegar direto no nosso destino, porque o caminho até lá muitas vezes é desconhecido. Mas se você consegue encontrar a direção para chegar nas proximidades, depois no bairro, depois na rua, logo seu destino estará à sua frente. Nessa história real do que aconteceu comigo, o prédio do meu cliente era a minha meta. Chegar nas proximidades, depois no bairro e depois na rua, eram os passos no meu plano, minhas pequenas vitórias até eu chegar na minha meta. E isso funcionou tão bem, que eu continuei por mais 4 anos viajando para São Paulo de carro e sem GPS. Por isso que eu te digo, defina os passos que você precisa atingir rumo à sua meta. E então, vá sempre mirando no próximo passo. Cheguei? Então agora eu vou mirar no próximo passo. E aí, quando você menos esperar,
seu destino estará à sua frente. E qual seria o primeiro passo que você precisa considerar nesse seu plano? O primeiro passo foi o que nós falamos no pilar 1. Você precisa fazer um retrato financeiro, porque se você não sabe onde você está, você não consegue saber o caminho para chegar aonde você quer. Então, esse precisa ser o primeiro passo do seu plano rumo à sua meta. Fazer o seu retrato financeiro. Mas e depois? Depois você precisa continuar esse exercício, sempre definindo pequenos passos para chegar ao seu destino. Então, se a sua meta é ter uma fábrica, o primeiro passo é fazer o retrato financeiro e organizar as finanças. O segundo passo pode ser fidelizar mais clientes para gerar mais demanda ou então buscar por novas parcerias. O terceiro passo pode ser contratar mais funcionários para dar conta da demanda que aumentou, ou então investir em novos equipamentos para ajudar na fabricação. Mas a organização financeira só entra lá no retrato financeiro? Não. Porque para atingir esses passos, para contratar mais funcionários, para investir em novos equipamentos, para criar uma reserva, para pagar aquele galpão novo, né? Você precisa saber em quanto tempo o seu negócio vai te dar condições financeiras para você fazer isso, sem precisar ficar tirando no escuro ou sem saber quando tudo isso vai virar realidade para você. Tudo isso depende de dinheiro, certo? Mas quanto? Então, o objetivo da gestão financeira, do seu plano, é te traçar o caminho financeiro a ser percorrido para atingir a sua meta. E agora que você já tem o seu retrato financeiro, use esse retrato para definir as suas metas financeiras, para criar esse plano para os próximos meses, para você ter mais dinheiro sobrando no seu caixa todos os meses. O seu plano são como as placas da cidade de São Paulo, te indicando o caminho. E quando nós sabemos qual é esse caminho, o que precisa ser feito, essa meta se torna possível. Bom, esses são então os 3 pilares da organização financeira: o retrato financeiro, a rotina financeira e o plano financeiro. Esses 3 pilares você precisa colocar em prática e exercitar aí no seu negócio. Porque, lembra, é a organização que gera lucro. E agora que você já conhece os 3 pilares da organização, escreve aqui nos comentários qual desses pilares você acha que vai ter mais dificuldade, qual você acha que vai ter mais facilidade para colocar em prática aí no seu negócio e por quê. Isso me ajuda muito a sempre trazer novos conteúdos para você durante esses eventos. E não se esqueça de me dizer se você vai ou não topar o nosso desafio dos 30 dias, hein? E eu queria aproveitar também para dizer que algumas pessoas têm me perguntado se eu tenho algum curso mais completo sobre organização financeira voltado para micros e pequenos negócios e que fale de uma maneira simples e direta sobre todo esse método que eu estou mostrando aqui para você, né? E a verdade é que sim, tudo isso que eu estou te passando nessa semana é apenas uma partezinha do meu curso chamado Meu Negócio Lucrativo, onde eu ensino micros e pequenos empresários a organizarem as suas finanças de uma maneira simples para que eles possam ter mais dinheiro sobrando do caixa todos os meses. E a melhor parte, tudo isso com o meu suporte e o suporte de toda a minha equipe para te ajudar durante esse caminho. Então, mesmo aquele empresário que não tenha muita familiaridade, né, com esse assunto, vai conseguir aprender a controlar a parte financeira do negócio. Mas eu não quero me estender nisso nesse momento. Por enquanto, eu só quero que você absorva tudo que eu estou compartilhando aqui com você durante essa semana. E já te adianto que o que é bom pode ficar ainda melhor. Sabe por quê? Porque na próxima aula eu vou te contar o segredo para um negócio lucrativo. Esse segredo é utilizado pelas grandes empresas para poderem aumentar os seus lucros sem precisar aumentar vendas ou preços ou diminuir despesas. Durante muitos anos eu vi essas grandes empresas implementarem esse segredo e conseguirem ter mais lucros em meses onde o valor das vendas caíam. E dá para colocar isso em prática aí no seu micro ou pequeno negócio também. Então, na próxima aula eu vou te mostrar como fazer isso de maneira prática. Além disso, na próxima aula eu vou também responder algumas dúvidas frequentes que eu tenho recebido. Então, se eu fosse você, eu não perderia a próxima aula por nada. Bom, agora eu quero convidar você, empresário, empresária, a comentar o que você achou dessa nossa segunda aula na nossa semana. Aproveita também para convidar aquele amigo empresária ou amiga empresária que você acha que precisa participar desse evento e saber de tudo que nós estamos falando aqui para também organizar suas finanças e ter mais dinheiro sobrando no caixa dele todos os meses. E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube, @Gestão para Pequenos Negócios. Bom, então eu te espero na próxima aula. Você não vai perder, né? Fique com Deus, um grande beijo e até mais!